Boa noite, pessoal. No vídeo de hoje vou estar analisando o mapa do Brasil, tá? E vendo os principais aspectos em relação à economia do Brasil, tá? Me foi um vídeo pedido nos comentários para ser feito. Eu vou estar dando uma analisada o que aguarda a gente para os próximos semanas, meses sobre questão financeira do nosso Brasilzão, ok? Bem, vamos lá. Nos próximos vídeos eu vou estar gravando de câmera de volta, tá, pessoal? Porque no Rio de Janeiro tá muito calor, tá muito quente também. Então eu tô gravando sem câmera, mas a partir de quinta-feira eu vou estar voltando a gravar os vídeos com câmera, ok? Vamos lá. Bem, todo mundo sabe, né? Brasil, signo de Virgem, ascendente em Peixes, na minha opinião, porque combina muito mais com o povo brasileiro quando eu vejo, quando a pessoa analisa o que o mundo afora vê sobre o Brasil, né? Carnaval, praia, curtição, né? Bebedeira e tudo mais, corrupção, né? Pessoas iludidas com o mundo político, com o mundo fantasioso criado na sua mente, e para mim isso combina muito mais com o ascendente em peixes. Por isso que eu acho que o Brasil, né, na minha opinião, tem o ascendente em peixe. Tem essa discussão se o Brasil é de aquário ou de peixe, na minha opinião é de peixe, ok? Então eu vou utilizar o mapa com horário em peixe, tá? Vamos lá, começando então a análise. Pra vocês entenderem, aqui dentro, né, os planetas em azul são os planetas do Brasil no mapa natal, e os laranjas são o planeta em trânsito, tá? Os planetas como eles estão hoje no céu, ok? Primeiro ponto importante para a gente analisar na questão financeira, tá? A gente já vai na casa 2, tá, do mapa do Brasil. E aqui a gente vai ter Áries, né, com Quiron dentro, que mostra que o Brasil ele sempre tem um vai e volta na questão da economia. Ora melhora, ora piora, porque Quiron fala sobre o nosso passado, sobre karma, sobre uma dificuldade que a gente tem de se libertar de algo rotineiro do passado que fica indo e voltando na nossa vida. E um ponto, né, ideal que a gente pode analisar na questão aqui, né, no presente, é Quiron está na casa 2, então ele já fez a volta, né? Algumas vezes ele está de retorno na casa 2. Ele está, né, claro, saindo em direção à casa 3 em touro. Mas ele está em Áries, né, ainda dentro da casa 2, o que traz, né, esse vai e volta financeiro no Brasil, essa balança, que uma hora dá uma melhoradinha, outra hora piora. O Brasil, obviamente, sempre foi um país, né, de terceiro, emergente, terceiro mundo, né, que sempre está o pessoal apontando como país que tem grande chance de se desenvolver, mas nunca chega lá. Isso tem muito a ver com esse Quiron. É um karma brasileiro, é um karma do país Brasil, né? Do mapa que foi fundado. Essa dificuldade de se reerguer e de se levantar financeiramente. A gente tem muita corrupção, muita gente incompetente nos cargos políticos brasileiros, né? E isso impede o Brasil de se reestruturar, de ir para frente, tá? Então aqui já é um primeiro apontamento. O que a gente tem de presente no mapa, numa das casas financeiras do Brasil, é Quiron, e Quiron não é um bom sinal, né? Inclusive está retrógrado, tá? Então a gente tem no mapa natal e tem também no trânsito, ok? E isso mostra uma dificuldade financeira daqui para frente, tá? Aqui, como é uma previsão, falando já do presente, que já não vem bem, né? O Brasil já não vem bem desde a pandemia, né? Assim, antes da pandemia já não vinha bem também. O Brasil nunca está bem financeiramente, a gente nunca está confortável financeiramente morando aqui no Brasil. Tem momentos que dá uma melhoradinha, logo piora de volta. E isso sempre vai acontecer porque a gente tem Quiron na casa 2, não é um bom sinal para quem mora aqui no Brasil, tá? Vamos lá. Outro ponto interessante de se analisar é a casa 7, tá? A casa 7 que tem Sol, né? Porque está em Virgem, e Mercúrio. Mas aqui eu queria me atentar ao Mercúrio, tá? Nessa casa 7. A gente pode ver que o Mercúrio ele vem sofrendo, né, com aspectos negativos na transição. Por exemplo, ele sofre uma oposição de Saturno, ok? Lá na casa 1, que fala sobre a imagem do Brasil, tá? Com as casas de relações internacionais e nacionais também, sabe? A relação com o povo brasileiro e a relação com o internacional, por exemplo, Trump, e todos os outros presidentes, por exemplo, dos outros países. Tá? Mostra que a relação do Brasil não está boa com outros presidentes, com o Trump principalmente, né? O Trump, né? Ele não está gostando do que ele vê no Brasil, e a chance assim de romper o laços com o Brasil é muito grande, tá? É uma oposição, né, que está passando aqui e vai terminar quando esse Saturno ele sair daqui, tá bom? Então aqui já é um primeiro apontamento financeiro que não vai ser muito bom para o Brasil, tá? Então assim, tem chance de contratos não serem fechados, parcerias, sabe, investimentos não virem para o Brasil, porque o aspecto não está positivo e mostra essa dificuldade do Lula conseguir fazer, né, investimentos, trazer investimentos para o nosso Brasil, ok?
teve a COP30 aqui, o povo saiu falando muito mal da COP30, isso é mostrado aqui pela Casa 7 e pela Casa 1, que se trata da... A Casa 1, ela fala sobre a imagem do Brasil, né? E como vocês podem ver, o Saturno ainda está dentro da Casa 1, tá? E o povo falou muito mal, né, da COP30, que foi feito lá em Belém. Não é um estado estruturado para receber um evento desse nível, né? Não é realmente. Poucos estados aqui no Brasil, para falar a verdade, já é bem estruturado, né? A gente vai ter um Rio de Janeiro, um São Paulo, Santa Catarina, Curitiba, né? Mas decidiram fazer lá num estado que, infelizmente, é muito pobre, ok? Não é culpa do morador de lá, não tem nada a ver com quem mora lá. Infelizmente, a pobreza, né, assola lá o estado, muito mais do que outros estados aqui do Sul, Sudeste, e decidiram fazer lá para expor, acabar de expor tudo que é envolto, né? Aquelas casas feitas de palha, o pessoal morando perto de esgoto, cobrando 70 mil, 60 mil por uma moradia extremamente ruim, qualidade péssima, né? Aí o cara lá, o maluco lá, desculpa a expressão maluco, mas o cara lá da Alemanha, né, que foi falar mal do Brasil, falou que é uma porcaria, que não queria voltar pra cá, o povo foi querer cancelar o cara tá certo. Fizeram um evento num lugar péssimo, não tinha nenhuma estrutura pra turismo para aguentar um evento desse tamanho aqui no Brasil. O Brasil passou vergonha mais uma vez internacionalmente. Então a gente pode já analisar esse ponto por essa oposição, né, que acontece com Mercúrio, tá? Outro ponto aqui que eu queria falar, né, sobre a questão financeira, é bom também sempre a gente analisar a casa 10 do mapa, ok? O que a gente tem na casa 10 passando atualmente no mapa do Brasil? Bem, a gente tem Sol, né, porque está em Sagitário, e tem Vênus, ok? Só que essa Vênus e esse Sol, eles fazem uma quadratura com o Mercúrio na casa 7, que fala sobre as relações financeiras, e casa 10 também. Então, mostra que tem aqui uma dificuldade para o ano de 2006 do Brasil, né, conseguir dar uma guinada financeira, que então mostra uma piora nos cofres públicos, tá? Aqui mostra que assim, o dinheiro está sendo mal gasto pelo presidente e não vai haver um desenvolvimento, sabe? Na área da saúde, por exemplo, um investimento no SUS, um investimento na educação. Então a gente tem corte na educação, né, do Brasil, nas faculdades, por exemplo, nos hospitais. Nos Correios, por exemplo, que o pessoal lá está fazendo greve, porque o rombo teve um rombo de 4 bilhões, né, no último trimestre. Então, uma empresa que é falida, né, tá fadada ao fracasso é o Correios, né? O Correios, desculpa, não, privatizando ou não, acho que está fadada ao fracasso. Primeiro porque hoje em dia, quem usa Shopee, Shein e empresas que você compra online e entregam, eles têm os seus próprios entregadores hoje em dia. Então, o Correios não está sendo mais tão bem utilizado ou tão utilizado pelo povo brasileiro. Além de, assim, na minha opinião, tinha que vender, entendeu? E dar um jeito de resolver o problema, porque a empresa só dá custo e faz aumentar o imposto pra gente ter que arcar com as consequências, né? Aí tinha lá o pessoal que trabalhava nos Correios fazendo greve, né? Fazendo greve, porque falaram que não ia receber o 13º, né? Que é uma vergonha, né? Óbvio que eles trabalham, eles têm que receber. Mas é um serviço precário, inclusive aqui na minha rua, que eu moro, não entrega. Se eu comprar aqui, o correio não entrega na minha casa. Se chegar lá no correio, eu tenho que ir lá buscar, porque aqui na minha rua ainda não tem CEP. Não fizeram CEP na minha rua, não tem numeração, não tem nada. Então, para vocês verem como que a qualidade do Correios é péssimo, o serviço deles é péssimo, né? É uma vergonha também. E aqui, não só falando de Correios, mas falando sobre todas as empresas que representam o Brasil, que tem a ver com Casa 7, sócios, tá? Então a gente vê que parcerias que poderiam ser fechadas com Lula, né, não vai ser fechada, tá, com o governo brasileiro, porque mostra essa dificuldade, tá, em falarem a mesma língua. Então a gente não vai ter um ganho financeiro no ano de 2026, vai ser bem difícil, tá, disso ocorrer. Principalmente por causa desse Saturno aqui, tá, que é mais longo, ele vai durar até fevereiro, então pode dizer assim, que até fevereiro, porque como o Sol anda mais rápido e Vênus também, logo essa quadratura vai ser desfeita. Mas esse aspecto aqui ele dura até fevereiro, quando o Saturno, né, continuar andando e chegar aqui em Áries, tá? Então, enquanto isso não ocorrer, essa oposição vai continuar durando e vai ser difícil para o Brasil ter uma levantada financeira, ok? Seria ideal, eu poderia até dar uma analisada no mapa de novo daqui a 3 meses, mas eu acho que assim, o Brasil, já é difícil você fazer qualquer tipo de previsão que consiga falar bem financeiramente do Brasil, porque o Brasil sempre está em crise, né? As taxas sempre estão altas, sempre imposto sendo criado para o pobre, para o trabalhador, né? Para empresário, para todo mundo tem que pagar imposto e alimentar o governo corrupto que a gente tem aqui no Brasil. E é uma vergonha, né? Eu sempre falo isso, eu acho vergonhoso gente que consegue ficar defendendo um presidente desse, mas tem gente que gosta, é sempre bom a gente vir aqui analisar o mapa, né? Mas analisando realmente o mapa do Brasil,
vai ser muito difícil a questão financeira para os próximos meses. E a gente também tem um aspecto aqui muito forte, tá vendo que está mais detalhado, porque os graus estão mais próximos, que é, né, da Lua, pelo que eu estou vendo aqui, é da Lua com o Mercúrio, né, e do Júpiter também. Então a gente vê que a casa 4, a casa do lar do Brasil, é atacada. Então pode ser que ocorra algum atentado terrorista aqui no Brasil nos próximos dias, tá? Por causa dessa oposição que está muito forte entre Júpiter e Lua na casa 4. Casa 4 que normalmente significa nossa casa, nosso lar, os negócios do Brasil, falando sobre o patrimônio brasileiro. Então pode ser algum escândalo de corrupção, porque Mercúrio ele traz notícia, pode ser algum tipo de escândalo de corrupção novo, tô falando novo, não tô falando já os antigos, que seja descoberto, né, ainda mais aqui no Brasil, ok? Então, fica aí mais um apontamento, tá? De corrupção, como eu já tinha falado nas previsões semanais, que pode ser descoberto nos próximos dias aqui no Brasil, tá? Bem, eu acho assim que, olhando os aspectos aqui mais importantes que vem tendo, são esses, ok? Não consigo analisar algo assim que esteja mais forte. O aspecto mais forte aqui no dia, né, do que eu tô gravando, que é no dia 17, eu botei os trânsitos do dia 17 de dezembro, é esse aqui, tá? Mas também tem esse, que é bem importante, que eu já falei, que é de Saturno com Mercúrio, e de Sol e Vênus com Mercúrio também. Mostra que não vai vir investimento do Brasil, e o Brasil só vai continuar arrecadando imposto e alimentando político vagabundo, tá? E o judiciário também, que ganha muito dinheiro por mês, tirando os contratos multimilionários que são feitos de uma forma vergonhosa, tá? Bem, pessoal, se vocês quiserem análise de outros mapas, né? Mapa de famoso, mapa de outras pessoas, ou tipo de conteúdo de vídeo, vocês deixam no comentário, tá? Que eu vou estar gravando. Muito obrigado, deixa um comentário, dá o like e compartilha o vídeo com um amigo seu. Obrigado.